Legal, Rafa. Então, começar nossa conversa aqui de hoje, do nosso podcast das profissões, com o Rafael, que é jornalista, né? É uma profissão que alguns alunos aí estavam pedindo e a gente estava devendo. Então, Rafa, muito obrigado pela sua participação. É muito bacana. Eu já dei uma olhadinha no seu Instagram lá, eu vi que realmente você é um cara que curte esporte mesmo, então isso é bem legal, né? Você vive ali o que você gosta mesmo. Então, Rafa, eu queria que você começasse falando para a gente o que você faz hoje, né? Qual é a sua profissão, o que você faz hoje, onde você trabalha. Entendi. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que você vai transmitir para a galera aí, que a galera vai assistir. Muito obrigado pelo convite, por lembrar aí da gente, né? Espero que eu possa bater um papo fluido aí contigo e que a gente possa sanar essas dúvidas, curiosidades da galera, né? Uhum. Atualmente eu trabalho no SBT Interior, né? Que é uma sucursal do SBT aqui no interior de São Paulo. A gente transmite a nossa programação regional para mais de 200 cidades aqui no interior de São Paulo, né? Uma área bem grande, de abrangência muito grande, conforme eu estava falando contigo aí antes da gente começar, regiões de Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, então chega para muita gente. Atualmente, eu sou produtor do SBT Esporte, que é o nosso programa esportivo aqui da TV, mas eu também auxilio na produção do jornal, apresento o SBT Esporte, também sou apresentador reserva, também faço reportagens, então a gente faz de tudo um pouquinho, é até algo que a galera tem que ter em mente para querer ingressar nessa carreira aí, ser um pouco multifacetado, porque isso é muito cobrado hoje em dia na minha área de atuação, né? Você tem que saber um pouquinho de cada coisa aí para poder ingressar no mercado de trabalho. Rafa, é muito legal você falar isso, porque aqui na carreira, além da profissão, nós falamos de soft skills, né? Que a gente fala muito para os mais jovens, normalmente ainda não tem muita, né, essa noção. Então, essa questão aí de fazer um pouco de tudo tem a ver também com soft skills, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade de saber que a gente vai chegar num trabalho, que a gente vai participar de várias atividades, né? Vai fazer mais de uma atividade. Isso é muito legal mesmo. Você já começou falando com isso e eu já gostei, tá? Uma coisa que eu achei bacana também, que você falou que você produz, né? Você poderia falar, assim, um pouquinho o que seria produzir, como que você faz para ter um assunto, como que funciona, assim, o dia a dia? Sim. O nosso programa, ele é idealizado assim, nós falamos basicamente sobre os 4 grandes clubes do estado de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e sobre os clubes que são expoentes da nossa região. Mirassol, né, que está disputando a Série C atualmente, disputa a Série A do Campeonato Paulista, Novo Horizontino, que disputa a Série B e também disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista. Aí, como nós temos um tempo, né, de programa, a gente divide esse restante do tempo do nosso programa. É claro que isso também é uma métrica que varia muito, né, de acordo com os dias da semana, as competições, enfim. A gente também fala sobre grandes expoentes aí do esporte regional. Muita gente não sabe, né, talvez até por conta da grande mídia, que não divulga tanto, mas nós temos atletas olímpicos aqui na nossa região, né? Tivemos um atleta, infelizmente eu não vou me recordar o nome dele agora, mas ele participa do Centro de Formação de Atletas do atletismo lá de Prudente, que ganhou uma medalha agora recente nos Jogos Mundiais de Atletismo Sub-20 na Colômbia, né? Então, a gente tem diversos atletas aqui da nossa região que são expoentes. Sobre a produção, então, esses são os meus... o nosso programa ele tem essa linha editorial, como eu expliquei no começo. O trabalho de produção, ele serve para você filtrar quais assuntos podem entrar no programa e produzir, como o próprio nome diz, né? Então, a gente recebe sugestões de pauta dos mais diversos, chega por e-mail, chega por WhatsApp, alguém sugere, manda um WhatsApp, né? Eu estou presente em alguns grupos de assessorias de imprensa, então o assessor de imprensa, ele encaminha até a gente, né? E o produtor, ele tem que saber filtrar, ter esse feeling, né? Como a gente chama,
sentir, ó, esse assunto vale, é legal a gente mostrar para o pessoal de casa, vai ser interessante, tem a ver com a proposta do nosso programa. Então, basicamente, a gente tem que fazer essa filtragem para poder. Às vezes é um assunto até que legal, só que nós temos que adequar para a nossa realidade, trazer aqui para o regional, entendeu? Tem que ter todo esse cacuete. É claro que eu também não saí da faculdade já sabendo fazer tudo isso. Aprendi e aprendo todos os dias com profissionais que trabalham aqui na TV comigo e que estão há muito tempo nesse mercado, e aprendi bastante com eles, principalmente essa questão de regionalizar. Às vezes a gente acha, pô, meu, algo que eu sempre recebo, quando tem um campeonato grande europeu, o troféu vem fazer uma turnê pelo Brasil. Né? Tem uma grande loja de departamentos esportiva, uma grande loja de departamentos de artigos esportivos que todo mundo deve conhecer aí, muito grande. Pode falar nome, tá? Que não tem problema, não. Pode falar. A Centauro, ela participa de diversas ações, né? Ela é distribuidora da Nike no Brasil e tudo mais. Então, ela organiza várias ações como essa. E, às vezes, a gente tem que regionalizar. Não basta querer mandar uma equipe para fazer uma cobertura, só que não tem nada a ver com o nosso público, né? Então, esse é um grande desafio aí da função de produtor. E depois, a gente acaba também tendo que montar o espelho do programa, como a gente diz no jargão jornalístico. Nada mais é do que o espelho, são as ordens dos assuntos, né? Conforme cada assunto vai entrar no programa e os tempos, né? A gente tem um programa que tem comentários, então eu também tenho que calcular ali o tempo que os meninos, ou quando eu estiver na apresentação também, vou ter para falar, para comentar sobre aquele assunto. E a gente sempre mede a ordem dos assuntos de acordo com a relevância. Então, um assunto que prende mais, ele entra logo no começo do nosso programa. Um assunto que a gente acha que não tem não cativa tanto o público, ele vai sendo colocado no final. E às vezes ele pode ser um assunto que pode ser jogado para outro dia, para outra semana e tudo mais. Basicamente, é um pouquinho aí do que eu posso explicar sobre o trabalho de um produtor. Legal. E sabe o que me veio na cabeça agora? Que a maioria dos jogos são de noite, né? E aí, o que você tem que fazer? Tem que passar a madrugada produzindo, para apresentar na hora do almoço? Como funciona? Isso, basicamente, a gente assiste os jogos, acompanha, né, os jogos. É claro que muitas vezes não vai dar para você assistir todos os jogos que a gente vai passar amanhã, né, por um acaso. Mas aí você acaba assistindo os melhores momentos. Eu, assim, quando eu vou comentar, eu gosto de assistir pelo menos uns 2 jogos, depois ver os melhores momentos e ler algumas coisas de estatísticas dos jogos. Legal. Não gosto de ficar vendo opiniões, assim, de outros canais ou de outros profissionais, porque eu acho que isso acaba contaminando, mesmo que sem querer, a sua opinião no outro dia, né? Porque você pode aí se basear no comentário de um outro profissional na hora de você exprimir a sua opinião. Entendi, legal. Ó, se você precisar de um estagiário que assiste todos os jogos, aí eu mando o contato do meu pai, porque o cara assiste todos os jogos, ele pode te mandar um resumo já. E você só edita. Ainda bem que tem essa galera, né? Porque o nosso programa, ele tem interatividade. Então, a gente chama ali a galera para participar com a gente pelo WhatsApp, né? E também pode mandar sugestão de pauta pelo próprio número do WhatsApp do nosso programa ou pelo e-mail também. Então, é muito legal. Essa galera que assiste todos os jogos aí, ou que acompanha todos os esportes. Aí em Rio Preto, a gente tem o Rio Preto Whalers, que é o time de futebol americano, que é bem acompanhado. A galera vai aos jogos. Até a final agora do Paulista, foi campeão recente, disputou lá no Teixeirão, legal. A grande final. Então, é muito importante que esse fã que acompanha também esteja do nosso lado, porque eles ajudam aí a função do produtor. É isso aí, legal. Muito bacana. Você citou, né, que você é apresentador reserva, né? Quando que você apresenta, assim, quando você é chamado? Só quando acontece algum problema mesmo, ou você tem a sua escala ali para você apresentar de vez em quando? Assim, como o nosso programa ele não vai ao ar aos sábados, é só semanal, então eu apresento quando um dos 2 apresentadores está de férias, né? Aí eu já sei que é um período meu que vai ser fixo, durante um mês ali eu vou apresentar o programa, né?
E também quando acontece algum infortúnio aí com um dos dois apresentadores, precisa faltar, algo do tipo. Então a gente tem que estar sempre de stand-by, né? Como a gente fala também na linguagem da televisão, sempre pronto para poder fazer o dia que der, porque você não sabe, na verdade. Claro, isso mesmo. Então, é legal. E assim, você falou, né, da questão do mercado de trabalho e acabou citando uma questão que você aprendeu com os mais velhos, né? E isso me remete muito, que também é uma informação que a gente passa, né, para os alunos ou para quem está entrando no mercado de trabalho, para que se faça estágio, né? Porque eu acho que a melhor maneira, né, mais correta de a gente começar de baixo, começar aprendendo. Você chegou a fazer estágio na faculdade, quando você estava... Sim, eu fiz estágio, mas o meu estágio foi na área de assessoria de imprensa. Só que Uhum, a faculdade que eu estudei aqui em Araçatuba, no Toledo, eles uhum. tinham um programa de estágio da própria faculdade, só que na TV da faculdade, na TV Toledo, onde eram gravados vídeos no formato de TV, mas para o YouTube, para o canal Que legal. da instituição. E aí eles tinham uma parceria com a Expo, que tem aqui em Araçatuba, que é bem grande, e a gente tinha a oportunidade de entrevistar os cantores, os artistas que fariam show das noites, né? Aí eu me inscrevi, participei desse programa de estágio. Essa tinha sido o meu único contato com a TV. Uhum. E para o meu TCC, eu também, é até uma dica legal, né? Eu procurei escolher um assunto que eu dominasse e um produto que eu também gostasse muito. Então, eu fiz um documentário sobre a participação das mulheres dentro do futebol. Que bacana. Porque eu tenho uma amiga que atua como jogadora profissional, ela é da minha cidade, e a gente tem um contato muito próximo, desde criança praticamente. Então, sempre gostei muito da história dela, sempre admirei muito ela, então foi algo que me aproximou. Aí foi juntando essa coisa da TV, mas não que eu tinha a TV como um objetivo, sempre gostei muito de jornalismo esportivo, né? Só que, como você disse aí, só para pegar um gancho, isso que você falou, que eu acho muito que eu observo sempre, né? Dentro do mercado de trabalho existem dois grandes preconceitos, no meu ponto de vista, de maneira geral. É com o jovem profissional e com o profissional mais velho, né? O jovem, ele é tido como aquele que não tem experiência, que não sabe nada, que está chegando agora, que quer dar umas ideias malucas, que não tem nada a ver. E o mais velho, ele é sempre visto como ultrapassado, né? Uma pessoa que está ali ocupando espaço, que não deveria mais estar ali, Não tem né? mais dinamismo, né? Não tem mais dinamismo e que não tem ideias legais. Só que quando você entra, você vai precisar buscar informação, aprendizado com essas pessoas mais velhas. E só vão existir novos profissionais se essas pessoas mais novas tiverem a chance de aprender, né? Então, eu acho que a gente tem que unir forças, né? Tanto os profissionais que já estão no mercado de trabalho com esses novos profissionais, quanto os profissionais que estão entrando para com os profissionais mais velhos, porque sempre você vai aprender com quem já está ali antes de você, né? É verdade, não, legal, uma boa dica, e isso eu não tinha pensado mesmo em relação a quem é mais novo, sempre acontece, né? Eu acho Sim, que em todas as profissões aí, mas realmente a parte do jornalismo dos mais velhos, a gente está vendo que está sumindo bastante, né? Acho sim. que acaba indo mais para o lado da política, assim, mas na área esportiva que nós estamos comentando aqui, não me lembro de muitos, não, é verdade. É uma coisa que você é bom prestar atenção nisso mesmo. Legal. E Rafa, como que você vê hoje assim o mercado de trabalho na área do jornalismo esportivo? Assim, você acha que está aquecido? Você acha que tem uma certa facilidade de se colocar nesse mercado? Não só pela televisão, né? Aqui a gente está comentando da televisão, mas podemos falar assim de canais de streaming, YouTube mesmo, como você citou, porque eu acho que é um canal legal, né? TikTok, Instagram. Como que você vê isso hoje? Bom, eu acho assim que o streaming ele está abrindo o streaming e as redes sociais, como você citou aí, o canal, você ter um canal no YouTube, você ter um perfil no Instagram ou no TikTok que pode ser o seu próprio meio de comunicação, né? O seu próprio meio de divulgação do seu trabalho. Então, isso é uma possibilidade que existe nos novos tempos. E o streaming também, né? Eu acho que isso acaba gerando vários empregos, né, para toda a galera que está ali atrás também, né? Eu acho que
a pessoa que quer ser jornalista esportivo, né, o estudante, ele não pode se privar e pensar em só seguir para frente das câmeras, né? Porque a gente vê os direitos de transmissões cada vez mais difundidos, né? Hoje em dia tem streaming que passa uma competição, duas, três, né? E cada vez mais vão surgindo novos. Então, você também tem que pensar em outras alternativas de emprego. Você pode ser um produtor, um diretor de TV, né? Um repórter, um editor de texto, um editor de imagem. Então, é uma área bem grande, muito vasta, né? A assessoria de imprensa esportiva também é muito legal para quem gosta do jornalismo esportivo e também para quem gosta um pouco dessa área de gestão, de media training e tudo mais. Então, eu acredito que o mercado de trabalho para o profissional do jornalismo esportivo, ele está se desenvolvendo bastante, está se modernizando, mas um pouco mais do que o jornalismo tradicional, e tem se mostrado aberto a novas possibilidades, mas desde que esse novo profissional seja inventivo, né? Ele queira fazer algo um pouco mais diferente do que já vem sendo feito. Uhum. Eu acredito assim que o mercado dos podcasts esportivos ele já está um pouco saturado do formato comum que já vem sendo apresentado aí na internet, que é o formato de entrevistas, né? Talvez se o cara desenvolver um podcast parecido, por exemplo, a Central 3, que é uma agência de podcasts, tem diversos podcasts dos mais variados assuntos, mas eles têm um bem legal, que é, de certa forma, de jornalismo esportivo, que se chama Meu Time de Botão, que conta histórias do jornalismo, do futebol, desculpa. Uhum. Isso, fala de times históricos, de confrontos históricos. Então, é um podcast de jornalismo esportivo, só que tem uma outra vertente, né? Então, eu acredito que para você trabalhar na internet, com essa oferta gigante de produtos e de conteúdos, você tem que ser bem inventivo e tem que usar a sua criatividade, né? Eu acredito que na área assim do jornalismo como um todo, o que vem perdendo espaço no mercado é a mídia impressa, né? Que a gente vê cada vez menos as pessoas consumindo, né? Só que ela migrou de certa forma para a mídia digital, para os grandes portais de notícia, e que se esse estudante também tiver vontade de escrever, ele pode ter um blog, né? De maneira gratuita na internet e pelo menos servir como um portfólio para ele poder divulgar esses trabalhos iniciais. É legal. A gente percebe que a geração tem lido menos, né? E eles são muito mais multitelas, então eles estão ali no TikTok, YouTube, e a informação tem que ser rápida, é o que você falou mesmo. Se eles percebem que o podcast é tudo igual, tem que ficar mudando. E o legal que eu vejo também, assim, eu sempre fui, já tentei ser atleta, mas não era um atleta muito bom, eu tentei ser ciclista, mas eu sempre acompanhei muito esporte, assim, e eu vejo hoje com essa abertura, né, dos streamings aí, o quanto o esporte está sendo valorizado fora futebol. Então, assim, tênis, ciclismo, fisiculturismo, tudo. Você encontra de tudo no YouTube, tem público para tudo, tem público para jogador de botão, xadrez, cara. Putz, aqui na minha família a gente joga um pouco de xadrez e tal. Pô, se você vê aí, influenciador streamando o jogo de xadrez, pô, olha que legal. Quando você imaginava que isso ia acontecer, né? Então, é muito bacana. Então, eu acho que é uma dica, né, para quem está pensando nisso, para pensar fora da caixa, né? Porque eu acho que começo assim de carreira, né? Eu vejo que você está no SBT hoje, então eu imagino que, né, você já está num lugar bem legal, bem conhecido, mas que não é a realidade assim de início. Então, poxa, qual é o início? Como você falou, portfólio. Poxa, faz um blog, tem um canal, as pessoas vão olhar para isso, né? Isso vai chamar muito legal. Você falou de várias atividades dentro do jornalismo, né? E eu tinha conversado com você antes da questão do salário, né? Então, assim, quanto que fica o salário base e até quanto pode se chegar a um salário de um jornalista, assim, em topo de carreira ou, né, topo da área, assim, que ele tiver? O nosso piso aqui, ele está em torno de R$3.000, assim, com os benefícios, o piso inicial, tá? Agora, enquanto isso pode chegar, eu acho que é muito relativo eu poder te dar uma estimativa, né? Porque tudo isso depende
depende de como que é o contrato. Tem muitos jornalistas grandes aí, famosos, que estão migrando para contratação pessoa jurídica, né? Não mais pelo regime CLT. Os apresentadores de TV, que são jornalistas, eles ganham participação por conta dos merchandisings, das ações de merchandising que são feitas nos programas. Então, não tem como eu te cotizar isso, dizer para a galera de casa, mas assim, se você pensar que um grande jornalista que faz ações comerciais e tudo mais, ou que o programa dele tem várias inserções, isso eu estou dizendo assim, em qualquer área, tá? TV, rádio, internet, independente. Ele pode chegar a um salário muito bom, assim, um salário bem grande, e que pode estimular essa galera a buscar. Não é fácil, a gente sabe que é uma pirâmide, né? Porque a galera aqui, igual eu, tá aqui no topo, mas a gente tem grandes expoentes aí que ganham um salário bem alto e que fizeram por merecer, né? Claro. Não, e sem contar na questão de visualização de YouTube, dependendo do canal que se você acertar em um assunto legal. Isso. Só de visualização, isso, né? Nós vemos hoje que tem gente que vive disso aí, né? Então, isso. Vive só do YouTube, né? Na verdade, não vive disso aí como se fosse pouco, né? Vive da visualização e da produção do conteúdo, que não é fácil. Produzir conteúdo não é fácil. É até fácil você arrumar um assunto, mas você transformar isso em algo que relevante, de qualidade, de interesse, não é para qualquer um, não. Por isso que às vezes existe essa questão, o cara é youtuber e tudo mais, poxa, ganha dinheiro com isso, pô, mas aí você vai ver o cara formado, fez jornalismo, se formou, fez pós, fez um monte de coisa, e o cara consegue produzir muito bem. Então, tem esses preconceitos ainda, né, infelizmente. Sim. Mas muito legal. Eu não sabia que o apresentador tinha participação, assim, legal, no merchandising. Isso é ótimo saber. Sim. Bacana. Ô, Rafa, e assim, você tem que fazer alguma especialização para você partir para a esportiva, ou só de você ter um interesse mesmo, você já pode ir? Assim, como exigência mesmo, para trabalhar na área esportiva, não existe essa necessidade da especialização. Eu acho que é mais como você disse, é uma habilidade sua ali, um skill, né? Que você adquiriu durante a carreira, vai te gabaritar e vai te tornar um profissional melhor. Né? Eu não tenho nenhuma pós-graduação, eu tenho vontade, claro, de fazer uma pós-graduação até na área de jornalismo esportivo, mas por enquanto eu não tive ainda oportunidade. Já fiz um curso livre de jornalismo esportivo na Casper Libero, fiz um curso livre também de scouting, que é uma área de esporte que eu gosto muito, que fala da análise de dados para contratação de novos jogadores, né? E eu gosto sempre de estar fazendo esses cursos para me atualizar e baseado em assuntos que possam contribuir para a qualidade do meu trabalho. Né? Eu acho que isso é interessante. Né? Não adianta eu fazer algo que só porque está na moda ou as pessoas estão falando. Eu acho que quando nós estamos no começo da nossa carreira, ali, da nossa jornada profissional, nós somos muito influenciáveis por opiniões externas. Né? Você falou aí que sofreu um pouco de preconceito, né, na hora de começar. Eu acho que é mais ou menos por conta disso. Muitas pessoas querem te dar opinião, querem falar, às vezes querem condenar algo que você está fazendo ali para buscar a sua trajetória. Isso não vai te trazer felicidade, ou isso não vai te dar dinheiro e tal. Assim, se você está iniciando algo, você tem tempo de arriscar. Então, acho que é legal você buscar, né, fazer algo que te engrandeça, que te melhore como profissional, e arrisque, tente, né, vá fazer aí os cursos que você tem vontade e vá pensando, vá analisando, vá se moldando como um profissional. Às vezes, você estava indo por um caminho e a vida te levou para outro e você se adaptou perfeitamente àquele caminho, então é algo muito dinâmico, né? É difícil de eu te dar uma opinião concreta mesmo. Não, e é legal a gente falar de preconceito, assim, porque quando eu falei que eu também sofri preconceito, eu queria ter seguido uma área esportiva, porque eu sou apaixonado por esporte também, cara. Eu assisto do futebol ao beisebol, eu gosto mesmo, assim. E quando eu era mais novo, né, eu pedalava, eu tentei, né, uma carreira no ciclismo, mas era bem mediano, né, então não consegui, né, levar a carreira como atleta.
Só que eu queria fazer parte daquilo, de alguma forma. E as influências, né, foram martelando a minha cabeça, como, poxa, isso é uma coisa ruim, nossa, poxa, professor de educação física, o que você vai fazer com professor de educação física? Ninguém sabe o que você vai virar lá na frente, mas você É, gosta tanto que você não sabe. Então eu tenho essa questão na minha cabeça de, poxa, eu poderia ter tentado fazer uma coisa que eu gostava muito, acabei fazendo outras faculdades, fiquei mó tempão perdido, né, até me encontrar. Então, é legal isso, quem estiver vendo, né, e tiver com vontade de seguir uma área, de meu, vai que você não sabe o que você vai encontrar, a oportunidade que você vai ter, e você vai gostar e vai querer desenvolver aquilo, né? Então, é uma questão realmente que a gente não tem nem como falar, né? Assim, poxa, só começa a fazer o que você gosta que vai dar certo, não tem outra. O primeiro passo para dar certo é gostar mesmo. exatamente. Vai fazer bem para você, né? Eu Sim. acredito que vai te dar uma, uma maior vontade de vencer profissionalmente, porque pelo menos você está dentro daquele ramo que você escolheu, que você gosta e tem mais afinidade. Uhum. Não, legal. Você precisou fazer algum curso de inglês ou algum outro curso de desenvolvimento, assim? Assim, o inglês eu uso só o básico. Eu Uhum. fiz assim o inglês da escola, que eu aprendi na escola. É outra parte assim que eu pretendo me especializar, fazer aulas de inglês para poder melhorar, né? E também ter essa outra língua, porque são novas portas, novas oportunidades que se abrem, né? Pensando assim em fazer produções fora do Brasil ou trabalhar para empresas de fora do Brasil que estão produzindo conteúdo aqui. Né? A gente tem uma empresa muito grande hoje em dia que se chama The Players Tribune. Não sei se o pessoal conhece ou se você conhece até. Ela é o LeBron James, se eu não me engano, é um dos assessores, né? E nós temos diversos conteúdos deles, né? E eles são de fora do Brasil, mas eles produzem muito conteúdo aqui no Brasil com jogadores aqui do Brasil. Eles têm uma entrevista muito grande, muito legal com o Adriano Imperador. O Fred também já teve conteúdos agora disponibilizados. Eles estão gravando uma série com o Daniel Alves também, em vários lugares do mundo. Só cara ruinzinho, né? É. E na equipe dos produtores ali, existem diversos jornalistas brasileiros. E Uhum. esses jornalistas brasileiros, eles falam inglês, claro, né? Então, eu acho que falar uma outra língua, o inglês, francês, italiano, espanhol, é claro que o inglês é a língua falada no mundo todo, como a gente enxerga, mas falar uma outra língua, claro que é fundamental, te abre novas possibilidades, abre novas portas, novas oportunidades de emprego. Então, eu acho que é algo que, assim, eu pequei um pouco por priorizar outras coisas durante minha vida, mas eu pretendo, sim, melhorar e aprender esse segundo idioma. Legal. Eu entrei nessa questão do inglês porque eu vou te fazer uma pergunta bem específica. Opa, eu acho que caiu aí, hein?
Voltei. Opa, beleza. Caiu a internet aqui, consegui recuperar pelo 4G. Não, mas legal. Beleza. Então, eu tinha feito aquela pergunta sobre o inglês, porque eu tenho uma Eu não... pergunta bem... Ah, tá. É porque eu achei que você tinha perguntado, mas é que caiu bem quando você ia fazer a pergunta. Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta que é bem específica. E, na verdade, esse menino, né, que é o Murilo, vou falar o nome dele aqui, ele tem muito interesse assim, na parte de jornalismo esportivo no futebol. E ele queria saber como que dá para fazer para virar um correspondente internacional, assim, o que você tem que fazer, como você é convidado para isso, ou tem que ser sei lá, uma rede muito grande, como que isso funciona? Tem que ter especialização, tem que ter inglês? Então, ó, dos que eu acompanho, assim, eu até indico aí, é Murilo o nome dele? Murilo. Murilo, eu até te indico aí um podcast que é muito bacana, que é feito por jornalistas da ESPN, que são correspondentes da Inglaterra, que chama Correspondentes Premier, que são os correspondentes que trabalham na Premier League, por isso que tem esse nome. Então tem o João Castelo Branco, Ulisses Neto, Nathalie Gedra também participa de vez em quando. Assim, cara, é muito difícil, bem restrito, né? E são oportunidades que surgem. Na verdade, esses jornalistas, a maioria deles, já moram na Europa, né? Então eles não vão daqui para a Europa a convite da empresa para serem correspondentes internacionais. Pelo menos esses. Eles já moram na Europa, então, presumidamente, eles já falam outra língua, né? Muitos deles, por acompanhar, assim, por ouvir entrevistas ou até escutar no podcast, já fazia alguma outra coisa na Europa. Então, já trabalhava para alguma agência de notícias, agência de notícias internacional, né, no caso, ou estudava, fazia alguma especialização fora do Brasil, quando foi convidado. Então, o que eu digo para ele é assim: faça network, conheça pessoas, faça amizades, porque quem vai lembrar que o Murilo está morando, sei lá, em Londres, e estudando ou fazendo qualquer outra coisa, e que ele é um jornalista que acompanha futebol e tudo mais, é alguma pessoa que trabalha aqui no Brasil e que vai fazer essa indicação, né, para que ele possa trabalhar como correspondente internacional. Mas assim, não querendo desanimá-lo, é uma área restrita, é difícil porque são poucos, e muitas vezes, por exemplo, no SBT, a gente tem o João Venturi, que é o correspondente internacional do SBT, faz todos os jogos da Champions League. Ele mora em Paris, só que se tem o jogo que a gente vai transmitir semana que vem, se eu não me engano, é Benfica e Dinamo de Kiev em Portugal, em Lisboa. Então ele mora em Paris, ele vai de Paris para Lisboa e faz o jogo, né? Ele é um correspondente que cobre a Europa toda, entendeu? Cara. Então, basicamente, aí, ele também opera o vídeo, né? Ele opera a câmera que ele vai usar, então ele vai sozinho, ele é um vídeo repórter, na Que verdade. legal. Então ele tem que ter esse skill também, né, de saber operar a câmera, operar o equipamento, terminou de fazer o jogo, ele tem que mandar o material dele para São Paulo para poder ser transmitido no Jornal da Noite. Então, já tenha em mente que é uma área restrita que você vai ter que ter bastante habilidade, bastante conhecimento e se esforçar bastante. E ele que já faz edição, ele já manda o material editado? Então, na verdade, não, né? Ele escreve o texto, o relatório de reportagem, que a gente chama, né? E no texto existem todas as informações ali. Além do texto do repórter, tem as imagens que ele vai querer que casem com aquele texto. Aí ele vai mandar para um editor de texto aqui no Brasil, o editor de texto vai revisar o texto dele, deu ok, ele grava a locução, manda o áudio junto com a imagem, aí a galera da edição junta isso daí e finaliza a matéria. Legal, são informações aí que também não sabia, não. Ô, Rafa, né, me veio na cabeça agora, e na parte do jornalismo esportivo é uma coisa que acontece bastante. Como que vocês, né, que são formados em jornalismo, encaram, assim, por exemplo, ex-atletas que viram jornalistas ou que, sei lá, que escrevem e acabam trabalhando com isso? Vocês aceitam bem ou
tem alguma rixa, assim? Cara, eu acredito que não existe rixa, pelo menos da minha parte, de outros jornalistas que eu conheço também, não existe rixa. Eu acho que é uma opinião complementar, né? Legal. Seja ela em qualquer modalidade, Uhum. de qualquer modalidade esportiva, é importante ter a opinião do jornalista e é importante ter a opinião do ex-atleta. Eu penso, né, a minha maneira, se fosse para eu criar um veículo de comunicação e desenvolver a minha linha editorial, eu me pautaria no quê? O atleta, ele tem que comentar sobre situações que fazem parte do cotidiano do atleta ou que fizeram parte do cotidiano do atleta, né? Situações técnicas daquele esporte. E o jornalista ele pode falar sobre estatísticas, sobre as próprias opiniões dele sobre o que está acontecendo ali naquela partida ou naquele jogo, né? Eu acredito que cada um deve ficar na sua área, porque aí não vai existir nenhum choque de ideias, né? A gente vê aí tem diversas tretas na internet, né? Exato. Entre esses dois pilares aí da comunicação esportiva, e muitas vezes essas tretas elas são geradas por conta de um pouquinho da vaidade, né? Um quer Uhum. saber, quer mostrar que sabe mais do que o outro e sai ali da sua alçada, né? Da sua especialidade, e a gente acaba vendo essas tretinhas, por exemplo, sobre futebol. Por mais que eu assista futebol a minha vida inteira, eu não vou saber como que é cobrar um pênalti no Maracanã com 60 mil pessoas. Eu não sei, eu Cara, nunca tinha fiz isso. 60 mil pessoas te xingando ali, o É, negócio balançando, é verdade. exato. Então eu não posso falar, eu posso imaginar como é. Nossa, fulano ali, ó, parece estar tenso, né? Eu não posso chegar ali e falar assim, ele tinha que ter batido mais de chapa na bola, tirado um pouco mais para o canto direito. Por mais que eu joguei futebol a vida inteira, eu nunca joguei futebol profissionalmente, então eu não tenho esse cacuete. Então eu acho que dá para o ex-atleta, ele de qualquer modalidade, aqui eu tô falando, ele pode dividir sim a função com o jornalista. Eu acho que numa boa, não tem problema nenhum, né? Desde que cada um fique ali na onde tem mais conhecimento. Ah, bacana. Muito legal. Você já citou, né, a faculdade que você fez, né, que você fez Unitoledo, e ela é uma faculdade particular, né? Isso, Unitoledo. sim. Você acha que tem muita diferença de fazer uma faculdade particular ou fazer uma pública? Ou você acha que as matérias são bem parecidas, o que se aprende, ou a Ó, aceitação da faculdade? eu acho que a aceitação ela não é muito na área do jornalismo, ela não é muito, não existe tanta disparidade entre uma faculdade pública e uma faculdade particular. Só que depois que eu entrei no mercado de trabalho, conversando com profissionais que se formaram em outras instituições, eu percebi que existe uma diferença na formação do profissional, né? Existem faculdades que formam o profissional para trabalhar na TV com mais facilidade, dão ênfase nessa área do jornalismo. Uhum. Alguns profissionais que eu conversei que se formaram em universidades públicas, eles foram formados com ênfase na pesquisa, na docência, na área acadêmica do Aham. jornalismo. Então, eu acho que existe essa disparidade, né, essa diferença entre as formações. Só que, por exemplo, no meu trabalho, na minha formação, eu tive as introduções de rádio, web, TV mais cruas, né? Mais básico. E quando eu entrei na TV, muita coisa eu fui aprendendo no dia a dia, com os outros profissionais, e às vezes nem com os outros profissionais, por assimilação, observar como funciona o dia a dia de uma redação de TV, né? A dinâmica de funcionamento, aí você acaba aprendendo. Então, por mais que você tenha uma formação da Casper Libero, vamos dizer assim, que é vista como a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. Eu Uhum. acredito que quando você entrar para trabalhar num veículo, seja ele qual for, você vai ter que aprender. Ninguém vai sair ali pronto já para atuar no mercado de trabalho. É difícil, é muito difícil, a não ser que seja um profissional excelente, excepcional desde sempre, né? Uhum. E como a gente estava falando ali no começo sobre o estágio, eu acho que o estágio te prepara muito, né? Sim. E isso ajuda. Se você
está nos assistindo aí, tiver a oportunidade de conseguir um estágio na área de jornalismo que você sonha em trabalhar, vai ser muito bom para o seu crescimento como profissional. Você vai amadurecer mais rápido. Legal. Só uma dúvida em relação à faculdade, né? Porque você citou edição de vídeo, edição de texto, várias edições, assim. Essa base você tem, pelo menos, lá na faculdade. Você aprende um pouco de tudo, sobre como escrever, como editar. Na minha faculdade, eu não aprendi. Eu aprendi como se faz um texto básico de TV, essas coisas assim. Como se escreve um boletim, um stand-up, uma videoreportagem, que são coisas diferentes. Agora, como editar um texto, como deixar ele... o editor, na TV, ele é visto mais ou menos assim, como que eu posso te explicar? Assim, um arte finalista, vamos dizer, como se fosse uma agência de publicidade. Cada um tem o seu gosto pessoal. Então, isso é muito particular. Né? Além de corrigir o texto do repórter gramaticalmente e erros ortográficos, ele também vai editar como se fosse um filme, entendeu? Vai montar ali quando que vai entrar cada texto, para tudo fazer sentido, né? Às vezes o repórter escreve ali de uma maneira meio bagunçada as ideias, porque hoje a gente tem a rapidez, né? Para poder transmitir a informação. Então, ele vai organizar tudo certinho. Então, isso você só vai aprender depois no mercado de trabalho, né? Observando como que um editor de texto trabalha, assistindo a matéria, lendo o relatório de reportagem, você vê as transformações que foram feitas para chegar no produto final. Legal, né? A edição de vídeo, mesma coisa. Você vê uma matéria, uma grande reportagem, que são aquelas matérias assim, que tem 5 minutos, 6 minutos, que na televisão é muita coisa, né? 5, 6 minutos. E você vê aquele cheio de arte, de animação 3D e tudo mais. É um trabalho de um editor, ou às vezes de uma equipe de editores, para poder fazer aquela animação 3D, aquelas imagens, que também tem que ser muito bem feito com o cinegrafista, que foi lá captar as imagens no dia junto com o repórter. Então, assim, é um trabalho em equipe, né? E que você não aprende na faculdade, você pode buscar cursos fora, existem até cursos de edição, curso de edição de vídeo, de arte finalista de reportagens também, de edição 3D e tudo mais. Mas é algo que você só vai aprender mesmo no dia a dia, na prática, e observando outros profissionais e conversando, trocando ideias. Legal. Não, isso é ótimo saber, porque quando nós buscamos informações na internet sobre o curso, né, em si, então você vê lá as matérias estudadas. Eu nem vou citar muito aqui, porque tá lá no Google, e é só dar um Google que dá para saber as bases das matérias. A grade, né? Grade e tudo mais. Só que, assim, dá uma impressão de que você já sai de lá sabendo alguma coisa mais profunda, então, não então vocês vão ter que aprender depois, e isso é legal, acho que em todo local também, quando você começa, você vai aprender muito depois, então, isso é bem comum mesmo. Ô, Rafa, você está com quantos anos hoje? Eu vou fazer 30 no mês que vem. Ah, você está novinho ainda, então. Quando que você pensou assim, em fazer jornalismo? Qual que era a sua ideia assim, de mais jovem? O que você pensava? Então, eu tenho um tio que foi repórter de rádio, ele não é jornalista, mas ele foi repórter de rádio, e eu achava aquilo muito, muito fascinante, por gostar muito de rádio, né? O rádio, que é um veículo que se modernizou e está presente nos dias atuais aí, e muito consumido hoje em dia, ainda mais com as rádios no conteúdo digital, enfim. E eu tenho uma prima que também é jornalista, essa sim, é jornalista, e ela é chefe do Caderno de Cultura, do Extra no Rio de Janeiro, né? Mas antes de chegar no Extra, ela trabalhou em outros jornais, trabalhou em agências de notícia também, e ela fez uma especialização em jornalismo cultural. Então, foi algo que era presente, assim. E eu sempre gostei muito de esportes, como você falou, né? Aí, por desventuras do destino, eu segui uma outra área, fui para engenharia civil, fiz 1 ano e meio de faculdade, não gostei. Aí, sim, eu parti para o jornalismo. Falei, eu não gosto disso. Eu até brinco, né? Quando começaram as aulas de integral e derivada, que tem mais letra do que número, eu falei, poxa, isso é um sinal para que eu não vá para essa área.
Exato. Eu tentei fazer engenharia civil também, que meu pai é engenheiro civil, e foi exatamente neste momento que eu levantei da cadeira e falei para meus amigos, olha, boa sorte aí, isso não é para mim, cara. Tipo, é isso mesmo. Muito legal. Bravo. Aí eu vim estudar jornalismo, aí, cara, é algo assim, parece que você se encaixa, né? Faz parte, né? Faz parte de você, isso é muito legal, cara. Quando você consegue entender isso, né? Porque a maioria das pessoas que estão entrando na faculdade, eles não se tocam nisso ainda, né? São muito jovens, então, assim, talvez busquem outras coisas, né? Como só olham para o dinheiro e tudo mais. Só que quando eles percebem, assim, que você está tendo a oportunidade de estudar o que você gosta e aquilo vai fazer parte de você e nem vai parecer trabalho, cara, vira um negócio e fala, nossa, nem parece trabalho, pô, tô aqui fazendo um podcast, tô aqui fazendo um vídeo no YouTube falando do meu time, o cara se diverte, é ele mesmo, é isso que dá visualização, as pessoas se identificam com isso, né, com as pessoas que gostam, né, cara, isso é muito legal ver o quanto isso é comum, acontece com todo mundo, né, infelizmente, né, que no Brasil é cultural, né, essa questão do trabalho ser ruim, da faculdade ser ruim mesmo. A minha primeira formação, Rafa, foi farmácia bioquímica. Eu queria ter feito algo do esporte, mas bioquímica dá para você trabalhar com metabolismo, tal, alguma coisa assim. Mas assim, eu sempre quis parar a faculdade, né? Como minha família é muito tradicional, não, mas a faculdade é chata mesmo. Outro ano vai ser mais legal. O outro ano, me formei, uma coisa que eu não gostava, né? Então, tive que arcar com isso depois, né? Psicologicamente. Mas isso é outro assunto. Mas legal, cara. E quando você decidiu fazer jornalismo, assim, sua família acabou falando alguma coisa sobre... Assim, a minha em casa somos eu, minha mãe e minha irmã, né? Então a minha mãe, ela sempre deixou muito aberto pra gente. Falava, ó, eu quero que vocês façam o que vocês tiverem vontade, não vou obrigar ninguém a fazer nada, né? Podem escolher um caminho que deixem vocês felizes. Então, eu acabei fazendo engenharia civil, assim, por outras influências, até mesmo por conta disso que você falou, assim, é uma área que as pessoas sempre tiveram essa visão de que traz muito dinheiro e tudo mais. Então, e eu era muito novo, né? Acho que eu tinha 18 para 19 anos quando eu entrei na faculdade de engenharia. Então eu fui meio que por conta dessas influências, esses fatores externos, aí eu fui para a faculdade de engenharia. Mas, como você disse, logo eu percebi que não era para mim, né? E depois eu entrei no jornalismo, para mim foi uma boa, né? Minha mãe falou, pô, meu, você que paga sua faculdade, eu trabalhava, né? Tinha essa jornada dupla, trabalhava fora da área, trabalhava numa usina de açúcar e álcool, e vinha e voltava para Araçatuba, eu estudei aqui, né, mas eu não era daqui, eu não morava aqui, então eu vinha e voltava. Para mim, foi uma rotina, assim, lógico que desgastante fisicamente, viajar e voltar todo dia e trabalhar também é difícil, né? Não vou aqui contar uma historinha, contar uma historinha bonita aí para a galera que tá vendo, mas assim, no final eu tive certeza que valeu a pena, porque era algo que eu queria, que eu gostava, eu gosto até hoje, né? Vejo como uma profissão que eu não escolhi ela por conta de dinheiro, nem de status e nem nada disso. Eu escolhi porque era algo que me aproximava do meu sonho, que eu também tinha um sonho de trabalhar com esporte, né? Que é algo que eu sempre gostei desde cedo, né? Minha família sempre gostou muito também. Então, era algo que me aproximava do meu sonho, que era me formar em jornalismo. Eu não sabia que eu seria um jornalista esportivo, mas aí, por coincidências do destino, consegui me aproximar dessa área, hoje atuo nessa área. Então, como você disse, cara, e eu também já falei um pouco, acho que a gente tem que, enquanto está decidindo, tomar cuidado, né? E escolher realmente o que vai te fazer bem, que vai te trazer conforto no fim do dia, quando você chegar em casa, depois do seu dia de trabalho, e pensar, pô, meu, hoje, por mais que você tenha tido um dia horrível no trabalho, mas pelo menos você vai chegar na sua casa e vai lembrar dos seus momentos bons enquanto profissional, de que pelo menos você trabalha numa área que você gosta daquilo, né? Vão ser coisas que vão te reconfortar. É claro que a gente também precisa de um salário digno, né? Dos benefícios dignos, algo mínimo ali para que você tenha todas
as garantias, né? Lazer, conseguir pagar suas contas, ter as suas coisas, né? Mas também é legal, é reconfortante saber que você trabalha numa área que você gosta muito. Legal. Eu ia falar para você passar uma mensagem para quem está interessado, né, na área, mas eu acho que nem precisa mais, depois desse final aí seu, que eu acho que é isso mesmo, cara. Vai fazer o que gosta, porque o resto se acerta e a gente nunca sabe, né, mais uma vez, a gente nunca sabe o que está ali na frente para a gente, né, quais são as oportunidades. Você citou aí do correspondente internacional, que é difícil, mas vai saber. A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, fala assim, pô, você é o perfil que eu quero para estar em tal lugar, e você vai, sabe? Você aceita. Então você vai encarar os desafios mais de frente, assim, né? A gente não fica tentando fugir deles. Exatamente. Muito legal, Rafa. Cara, eu quero te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, por falar com a gente. Eu aprendi bastante mesmo, porque é uma área que realmente não se encontra muita informação, né, no Google, né, quando a gente busca. Então, muito obrigado mesmo por ajudar, né, e ajudar essas pessoas que vão assistir e vão conseguir aí, pelo menos, ajudar um pouco a tirar aquela dúvida que está sobre o jornalismo em si, né, do esportivo, mais ainda, beleza? Opa, eu que agradeço o convite, espero que a galera consiga sanar aí, que eu possa ter ajudado um pouquinho, né, a sanar essas dúvidas. É claro que todas as profissões são muito complexas e também não dá para resumir tudo em Exato. uma hora de conversa, mas espero que eles gostem e que eles consigam aí de uma maneira essa ajuda para poder escolher o caminho a ser trilhado, né? É isso aí. E faz aí a propaganda do seu programa, então, Rafa. Pede para o pessoal assistir aí o SBT Interiores. Ó, o SBT Esporte, ele vai ao ar aí todo dia, começa 1h15, a gente vai até 1h35, né? Programa diário, segunda a sexta. Além do mais, no SBT nós temos Libertadores da América, que está chegando na reta final, né? Também Champions League, semana que vem vamos transmitir Benfica e Dinamo de Kiev, jogo de volta, 4 horas da tarde. Então, galera, podem ficar de olho aí na telinha do SBT. Ano que vem tem Copa Sul-Americana. Podem ficar Show. de olho aí na telinha do SBT, que tem muito esporte para vocês consumirem. Legal, Rafa. Agradeço mais uma vez. Um abração. Valeu! Valeu, tchau, tchau.